Oi, gente. Tudo bem? Oi. Oi, Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, Érica. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Então, a gente está começando agora mais uma live da Semana Yoga que está ocorrendo por canais do YouTube, do Armazém, mais Yoga, e também está ocorrendo pelo canal da Faculdade Fernão Dias. E agora eu estou aqui com duas sensacionais professoras do nosso curso de extensão universitária, da Faculdade Fernão Dias, de Yoga, Educação e Saúde Integral e Ciência e Consciência, professora Érica Batista, professora Mariana Souza, que também é minha esposa. E hoje vou estar falando sobre uma temática maravilhosa. As duas são e elas produzem um modo acerca de adaptação à prática da fisiopatologia. Muitas pessoas às vezes perguntam, eu estou com um aluno ou às vezes dentro do estudo a pessoa está recebendo um alto grau de ansiedade, nesse alto grau de ansiedade, todo o tratamento feito também é comprometido. Então, às vezes, a pessoa precisa aprender a relaxar, precisa aprender a respirar. E tanto Mariana quanto Érica têm um trabalho de pilates incrível. A Érica também dá curso em todo o país, dentro da área de pilates, parte de reabilitação de movimento. E isso é uma coisa muito rica, porque quando você entende os benefícios que o yoga pode dar, somar esse olhar sobre a fisiologia, como a gente pode trabalhar a prática, estar na reabilitação, é uma maravilha. Por isso, a live dessas duas hoje vai ser maravilhosa. Tá? Então, eu vou pedir licença para conduzir esse trabalho. Então, gente, gratidão. Acessem lá o nosso site, www.fato.br/yoga. Deem uma olhada lá no nosso programa, todos os nossos professores, a professora Érica lá, a professora Mariana também. Nosso curso está começando mesmo agora, às 8 da manhã. Segue. Tá bom? Então, meninas, namastê, maravilha aí para vocês, vai ser uma maravilha demais. Obrigada, Maurício. Antes da gente começar, o Samuel está dizendo que está tendo muito eco, Mari. Será que a gente podia fazer um teste? Muito bem. O pessoal do Instagram ouve com eco? Eu acho que é no link que está tendo eco, né, Mari? Fala um pouquinho aí. Então, o pessoal que está no Insta, será que consegue dar um retorno para a gente? Se está com eco, se não está? Porque a gente pode ajustar aqui antes da gente começar o bate-papo. Acessem o IG, pessoal que está aqui no Instagram, eu vou desligar porque está dando eco. Então, acessa o IG do @yogaeduque, tá? Vou deixar aqui para vocês. A gente vai falar sobre o yoga na reabilitação, tá? Então, eu vou deixar aqui o YouTube para que vocês acessem, tá? Yoga Eduque, tá? Então, eu vou desligar aqui do Instagram para a gente acessar lá o YouTube do Yoga Edu, tá bom? Beijos, obrigada. Pronto, Mari, vamos ver agora. Aí, agora eu acho que melhorou. Melhorou? Acho que sim, né? Para mim, ok. Para mim também tá melhor aqui. Acho que eu deixei de ouvir o retorno. Então, Érica, vamos nós
Ah, tá melhor, tá melhor. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Ótimo. Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui pela Faculdade Fernão Dias, com essa querida e competentíssima professora Érica Batista, dividindo, né, esse núcleo aí com outros professores também tão queridos e tão empenhados no seu trabalho também, né, lá dentro da FAP. Para a gente falar um pouquinho sobre o movimento, né, trazer um pouco sobre a prática do yoga, né, a prática física do yoga, né, porque o yoga não é só a prática física, né, mas como a gente pode estar trazendo essas ferramentas do yoga para a meditação, né? Então, Érica, queria que você contasse um pouquinho para as pessoas como é que tem sido, né, essa sua vivência, né? Porque eu sei que você, além de pesquisadora, né, dentro do yoga, também é praticante de yoga, né? Faz as suas práticas. Então, assim, como você vê o trabalho do yoga, né, dentro da prática da reabilitação? Conta um pouquinho para a gente, um pouco do seu trabalho, como é que tem sido. Legal. Mari, queria agradecer à Faculdade Fernão Dias por esse projeto incrível. Sem dúvida, é um divisor de águas na vida profissional de todos os profissionais, né, do movimento, porque é um time muito bacana, é um time de peso, e esse programa de extensão vem para agregar, né? Eu sempre digo, eu também tenho prática de pilates, mas eu sempre digo que o yoga vem para nos dar raiz, né? Então, essa fixação do yoga, essa essência faz o diferencial no processo. E sem dúvida, as minhas sessões, né? Eu sou fisioterapeuta, as minhas sessões, elas mudaram muito quando a gente entende um pouco desse mundo do yoga, né? E associar isso à reabilitação é muito bacana, porque você, como você disse, não é só uma prática física, né? A gente se concentra na respiração, e aí tem inúmeros estudos mostrando o benefício da respiração, né? Associado à melhora de estresse, de ansiedade, de depressão, né? A questão do voltar para si, né? Hoje os nossos, vou chamar de pacientes, mas eles estão muito preocupados com amanhã, preocupados com o futuro, e às vezes eles não se permitem pausar, né? E aí começam a ter as dores, né? Ah, minha dor é por causa disso. Ah, minha dor é uma hérnia de disco. E aí você vai ver, não tem associação direta, né? Um estresse pode causar dor, uma noite mal dormida ou noites mal dormidas podem causar dor, e as pessoas estão se automedicando o tempo inteiro, estão pedindo ajuda de químicos, né? E esse corpo só vai absorvendo e cada vez mais exames e mais laudos, e a gente sente dor quando a gente não tá bem, na verdade, né? Então, o yoga vem para agregar de uma maneira muito positiva esse trabalho de reabilitação, né? Esse cuidado integral. Eu gosto de falar que o yoga é como se fosse a fáscia, né? Ele está ali conectando tudo, né? Eu que venho de uma experiência da dança, né? Eu comecei a minha prática do movimento pela dança, migrei para fisioterapia e fui costurando no yoga, né? E observo isso também, né? Com os meus pacientes, né? Eu também estou pelo Pilates e eu acho que o yoga traz essa consciência, né? Sobre o momento presente, né, sobre o indivíduo, né, e não só o movimento pelo movimento, né. Então, quando a gente está falando de ferramentas do yoga, a gente está falando sobre autoobservação, né, a gente está falando da consciência respiratória que o Pilates também tem, que trouxe do yoga, né, porque o Pilates levou essa consciência respiratória, ele buscou do yoga, né? Mas eu acho que o yoga traz essa consciência sobre o momento presente, sobre si próprio,
né? A dança, ela também tem um trabalho muito de autoconhecimento, de percepção, mas que está muito voltado ainda para o externo, em algumas linhas, né? Algumas vertentes da dança, né? E eu acho que no yoga eu encontrei esse lugar da autoobservação, né? E eu acho que isso trouxe muito também quando eu falo desse olhar, né? Quando você fala da hérnia de disco, das patologias, né? Dos quadros clínicos, que às vezes a dor está para além daquele diagnóstico, né? É maior do que aquele diagnóstico, né? Não é tão grave, não é tão acentuado, mas a minha qualidade de vida está ruim, né? A minha prática de movimento, né? Os meus cuidados, eu não estou conseguindo fazer tão bem, porque existe algo além do corpo que me dificulta, né? Que cria resistência para esse movimento, né? Então, o yoga, eu acho que entra nesse lugar, né? Que através do movimento a gente consegue acessar uma autoobservação, um eixo, né, um foco no momento presente, em quem eu sou a cada dia, né? Porque o que eu fui ontem já não é mais o que eu sou hoje, né? Então, o yoga entra como essa pílula aí essa gotinha de que eu tenho que mergulhar no momento presente e de me reconhecer todos os dias. É verdade, Mari. E as pessoas carecem muito disso, e elas não têm nem percepção, né, do quanto que elas precisam. E eu não digo nem só o cliente final, eu digo os profissionais do movimento. A gente fica muito cuidando do outro e não para se cuidar, né? E isso é uma pergunta que eu faço em todos os cursos. Eu falo, vocês praticam outra atividade física, não precisa nem ser pilates, mas vocês praticam outra atividade física acompanhado por um profissional? Né? Porque a gente também tem que investir na nossa saúde. Porque se eu for fazer o que eu quero, eu chego aqui no Pilates e vou fazer o que me convém, o que meu corpo é confortável, né? E quando eu me permito outra pessoa me cuidar, isso é uma outra visão e como a gente ganha com isso, né? Então, investir na nossa saúde como profissionais do movimento e da área da saúde é muito importante, né? E ter esse repertório com vários profissionais, né? E o yoga traz uma bagagem ímpar. Ímpar. Você falando agora, eu me lembro muito que a gente tem falado nesses últimos tempos no portal Yoga Educação, né? Eu e o Maurício, a gente tem debatido um pouco sobre coerência, né? Você estar coerente com o trabalho que você está fazendo, né? Você precisa estar praticando, você precisa estar observando, você precisa ser observado de fora também para construir esse movimento, né? É claro que a gente tem que pensar nessa autoobservação o tempo inteiro se reconstruindo, né? Mas ao mesmo tempo é o que você falou, né? A gente precisa desse olhar de fora, né? Para a gente poder entender como é que a gente está construindo o nosso movimento, quais são as nossas possibilidades, porque também fala sobre isso, né? Às vezes eu tenho limitações que eu não consigo enxergar, e quando eu tenho um professor, quando eu tenho um professor de dança, um instrutor de pilates, um instrutor de yoga, eu tenho alguém ali que me traz referências, novas referências para o que eu estou fazendo. E novas possibilidades, né, Mari? Nossa, a minha instrutora de yoga, ela vem cada semana, e o yoga é legal porque ele traz muito isso, esse ouvir o outro, né? Então a gente fica uns 10 minutos da prática, ela perguntando como é que eu estou, e traz isso para conectar a minha semana, porque cada dia a gente está diferente, né? Então tem semanas que, por exemplo, eu tô mais ansiosa, tem semanas que eu tô mais irritada. Então, aceitar essas possibilidades como vida, né? E antes do yoga eu só aceitava o que era bom. Ah, não, isso aqui é bom, então isso aqui é válido. E aí depois ela falou, não, Érica, é sentimento também, né? A gente esquece, né, que a gente é ser humano, né? Que quando a gente se sente, por exemplo, ameaçado, a gente ou quer lutar ou quer fugir, né? Então, o quanto que as coisas são instintivas, né? E o yoga nos traz a calma, a nossa essência, né? Eu gosto de falar que o yoga traz esse distanciamento, né? Você consegue olhar de fora aquilo que está acontecendo com você, né? Como você falou, às vezes eu estou ansiosa, às vezes eu estou estressada, e traz esse olhar de fora, né? Depois da sua prática, você consegue entender, olha,
eu não estou bem, hoje eu vou ter que agir de uma outra maneira, eu vou ter que me recolher um pouquinho, né? Eu não vou ficar tão exposta, ou não, hoje eu estou ótima, eu vou praticar um pouco mais, eu vou ir além um pouco mais do meu alongamento, né? Então, ele te traz esse olhar, né, sobre você mesmo. E como as posturas estão conectadas com o que vai vir, né? O que vai vir, como é que você chegou e como você vai sair. Então, o objetivo de cada postura, a questão hoje, por exemplo, ela me deu uma prática que ela falou sobre o rim, né? E o rim é um órgão energético, né, Mari? E aí, eu já sabia o que ela queria com essa prática. Então, eu já conheço um pouquinho o jeitinho. Eu falei, eu já sei o que vem, está por vir. E é muito bacana porque a gente não mexe. É isso que as pessoas precisam, os profissionais precisam entender, que a gente não está fazendo um movimento, como você falou muito bem dito, não é um movimento pelo movimento. Aquilo ali tem um objetivo, né? Aquilo ali vai mover órgãos, porque a gente não se dissocia, né? Então, muita gente só pensa em músculo, só pensa, por exemplo, em patologia. Eu tenho isso, e vai lá na patologia e resgata aquilo, né? Mas e esse corpo que tá aí, né? E esses nervos, e essas vísceras, e esses ligamentos, né? Porque tá todo mundo se movendo ali, né? O patológico, né? O quadro clínico que às vezes chega lá, né, na nossa mão para tratar, às vezes ele se desenvolveu em função de uma qualidade de movimento, um ritmo de vida que você tinha, né? Então, será que a gente não precisa rever os nossos padrões de movimento? Será que a gente não precisa rever como você se comporta, né? Como esse corpo se comporta, né, ao longo de uma vida toda para desencadear um quadro clínico? E, de repente, você tratando o que fez chegar a esse quadro clínico, né? Talvez você já não dê mais tanta importância sobre aquele quadro clínico. Talvez ele não tenha mais tanta importância para você, porque você modificou o seu olhar, a sua maneira de ser pelo movimento, né? Então, uma frase que combina muito com o que você está falando. Eu vou achar ela aqui e compartilho com vocês que eu escutei essa frase essa semana, eu vi, na verdade, essa frase essa semana, e eu achei ela incrível, porque fala exatamente isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Hipócrates. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. É bem isso, né? A gente adoece sem se perceber. Sem se perceber. E estar disposto, né? É o que eu falo, né? Quando o aluno, o cliente, o paciente chega para a gente para tratar através do movimento, a gente tem que saber se ele tem essa disposição, né? Ou então ajudá-lo a construir essa disposição, né? É mais resistente no início, é mais difícil. Vamos construir práticas que a gente favoreça o movimento, né? Que a gente traga o cliente, o paciente para essa abertura, para essa disposição, essa disponibilidade corporal para ser tratado, ou para modificar os seus padrões, né? Ajudar a quebrar essa resistência, né? Então, pensar práticas corporais que a gente consiga ajudar o nosso paciente a se transformar também, né? Porque às vezes são anos, né, de práticas que adoeceram, né, e que nem foram percebidas, né? Então, através de ferramentas do yoga, você consegue enxergar isso. Poxa, passei tanto tempo fazendo assim. Então, o professor não pode sugerir, né, o fisioterapeuta, né, o psicólogo pode trazer, olha, vamos tentar movimentar assim hoje, vamos experimentar um pouquinho, né, vamos construir esse movimento, né? Eu gosto muito dessa coisa de construir um movimento, né? Eu vejo que você também fala muito disso nas suas práticas, né? Não é chegar e fazer o exercício, não é chegar e fazer a postura de yoga, é a construção disso, né? E no yoga a gente tem isso como um princípio, né? Você vai construindo, né? Você não precisa aprender a fazer os 108 asanas, mas como construir cada asana,
né? Um trabalho que está integrado ali do corpo e da mente, como eu vou me disponibilizando, como o meu corpo vai se tornando disponível para aquela nova postura, para aquele novo desafio, né? Para aquela nova prática de movimento. E respeitando, né, Mari? Respeitando, né? Isso é muito importante. E o yoga te ensina isso, né? Você ter resistência é uma coisa também muito legal, que daí nas posturas você fica e não tem lá ninguém contando 1, 2, 3. Isso era uma coisa que um pouco me incomodava, né? Que vem muito, por exemplo, na educação física. Então você já está contando, você já está criando expectativa. E o yoga deixa acontecer, você está lá na tua resistência e aquilo você leva para a vida, né, Mari? E é muito engraçado, quando a gente começa a observar os corpos, bota, sei lá, essa molecada novinha para fazer uma prática, daqui a pouco, puff, a pessoa desaba, aí eu falo, vamos, para a vida, né, porque é bem assim, né, o movimento, ele fala muito além, né, os corpos se comunicam muito além do que o movimento, né, e aí você leva isso para a vida e você fala, gente, como as pessoas desistem fácil, né? Sim. Se deixam desabar. E ao mesmo tempo, né, você vê como não só o movimento leva para a vida, como a vida começa a se transformar em função dessas práticas, né? Como eu tenho pessoas... tem um comentário aqui da Priscila falando que a mudança começa com a permissão e o desejo de mudar, né? Eu trabalho com... E, inclusive, online agora, né, tenho dado aulas para pessoas acima dos 80 anos, 70, 80 e poucos anos, que estão se reinventando para fazer aulas online, né, tem uma certa dificuldade com as tecnologias, mas estão se propondo a esse tipo de trabalho, né, e eu acho magnífico, porque é um trabalho de formiguinha, que você tem que incentivar o movimento, tem que possibilitar o movimento, e essas pessoas estão se permitindo a isso, né, através do movimento, que inicialmente na pandemia não queriam fazer tanto a aula, não estavam conseguindo tanto, né, e aos poucos esse corpo também vai se tornando mais disponível, né, quando a gente incentiva, né, eu acho que muito também tem sido feito em função dos trabalhos respiratórios, os exercícios respiratórios têm sido fundamentais. Com certeza. Sim, eu acho que o yoga explora muito bem isso, a gente leva para o Pilates, né? Quem tocou nos educativos respiratórios do yoga leva para a vida, né? Na dança, no Pilates, seja lá onde for, nas práticas de movimento. Você sabia que antes da pandemia as minhas sessões elas começavam com a respiração. E hoje elas não só começam, mas elas terminam também. E muitas das coisas eu trago do yoga mesmo. E eu falo para os meus pacientes, olha, essa respiração eu aprendi no yoga. Né? Então, é muita diferença, né? E as pessoas precisam se concentrar, né, nesse momento, estar lá conectado. E falando também de disfunção, Mari, eu vejo que falta também muito dos profissionais do movimento essa visão de educação do paciente, né, do cliente, do aluno. Então, o yoga te traz muito isso, essa educação que você tem que chegar na hora, né, que você tem que respeitar, porque tem uma sequência. Se você chega perdido, né? Isso vale até para o online, né? Aí o cliente chega atrasado, aí tá lá perdido, você já passou da respiração, ele tá todo descoordenado. Então, isso muda muito quando você tem uma disciplina e uma organização de respeitar cada momento daquela prática, daquela aula, daquela sessão, enfim, né? E é muito diferente quando você chega. Eu tenho uma turma agora, antes de entrar na live, eu tenho uma turma das 17, é mó bonitinho, 10 para 17, eles estão lá, todo mundo já esperando, sabe? Porque se entra no meio do caminho também, né, não vai fazer um trabalho tão bom quanto você respeitar o teu ritmo e respirar e se concentrar, porque hoje é isso, é mindful, né? Já passou da época. É se concentrar no teu mundo interior, né? Eu acho bacana você falando de disciplina, né? Me remete com certeza às minhas vivências de dança clássica, onde a disciplina é fundamental, né? Para você construir um corpo
que seja disponível para a dança clássica, é necessário muita disciplina, muita dedicação. Então, isso eu já trouxe da dança, mas acho que o yoga tem uma maneira muito sutil de apresentar a disciplina para os alunos, né? Eu acho que mais amável, né? Apresentar essa disciplina, quando fala da disciplina dos sentidos, quando fala da disciplina da higiene respiratória, quando fala da disciplina de fazer a sua prática, né, de construir a sua prática e autonomia de fazer a sua prática, porque isso é fundamental também, quando a gente fala no nosso paciente, né, que a gente instrui, que a gente ajuda na construção do exercício, mas a gente também precisa dessa colaboração, né? No dia que não tem a nossa aula, ele precisa fazer o dever de casa, não é, Érica? Com certeza. E eu sei quando não faz. Hoje não chegou assim, Mari. Hoje não chegou assim, ó. Só foi o feriado na segunda-feira. A pessoa chega assim, ó. Ó, vou até baixar aqui minha câmera. Chega assim, ó. Eu olhei e falei assim, certeza que não fez tarefa, não vou nem falar nada. Porque quando a gente trabalha com a respiração, né, tudo muda, Mari, né? O nosso corpo se expressa de uma maneira diferente, né? E muitas das vezes eu estava com uma amiga, essa história eu acho bacana compartilhar. Ela estava com indicação cirúrgica de hérnia de disco. Sim. Olha, o Maurício está te perguntando alguma coisa aí. O casamento do movimento consciente com a respiração consciente ajuda a curar? Ou se não, isso é a pílula mágica, né? Movimento consciente com a respiração consciente, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né, para nós profissionais e educadores, né? As pessoas se esquecem mais uma vez que nós somos educadores, então é trazer um movimento e eu acho que a respiração já traz um movimento muito consciente, né? É um casamento, como o Maurício perguntou aí. Eu acho que a gente tem que ter esse alinhave e fortalecer para os nossos alunos, quando você fala, né, de educadores, né, a gente também educa, né, e ajuda a fazer esse casamento, a mostrar para o aluno que existe esse casamento, né, porque a maioria também não tem nem consciência que existe respiração, né, tá lá no botãozinho do automático e pronto, né, e eu acho que uma das ferramentas que a gente traz do yoga é realmente essa conscientização sobre o trabalho respiratório. E quando você entende o trabalho respiratório, você consegue casar com o movimento. E aí você começa a perceber a importância desse casamento com o respiratório e o movimento. Né? E as possibilidades que tem para isso, né, Mari? Daqui a pouco o negócio está fluindo de um jeito tão natural, né? E você falou de uma palavra muito bacana, sutileza, né? O yoga te dá essa sutileza de você estar conectado com aquele corpo ali. A gente precisa ter conexão com o nosso cliente, né? E às vezes ele te fala através da respiração, né? Então aquela respiração mais curta, tem gente que não consegue inspirar em 3 segundos, Mari, né? Então essa pessoa está com um sistema autônomo simpático, né, lá em cima. E aí, quando você conduz esse trabalho de uma forma muito sutil, eu não preciso falar para o meu cliente, olha, fulano, você está estressado, você está ansioso, você está depressivo, você está... Só pelo padrão respiratório a gente já começa a ter essa observação, né? Então, durante o exercício em que ele faz aquela respiração assim, tipo, pedindo socorro, sabe? Aquele corpo tá querendo soltar alguma coisa, né? Então, essa sutileza que o yoga promove é fundamental para nossa evolução profissional, né? Você interpreta o corpo de outro jeito. Sim. Eu achei interessante, né? Porque a gente está aqui falando, né? E a gente vem dando as ferramentas, né? Que eu acho que a gente vai abordar tudo lá no curso da FAF, né? Eu acho que, né? Muitos domingos seriam necessários para que a gente pudesse falar sobre o movimento e ferramentas do yoga para a prática, né, para a prática clínica, seja para o fisioterapeuta, seja para o educador físico, os psicomotricistas também, que trabalham muito, que estão nesse olhar de observação do movimento. Então, assim, só observando aqui o nosso papo, nós já falamos de autonomia do movimento, já falamos de respiração, já falamos de disciplina do movimento, né? Foram várias palavras que vieram aqui, né,
nesse papo. E aí eu fico pensando, né, como inserir todas essas palavrinhas aí que nós citamos, né, na prática corporal. Como trazer isso para a vivência do trabalho físico, né? E eu acho que o yoga responde, né? Quando a gente traz esse alinhável entre o trabalho respiratório, a disciplina do movimento, educar o nosso paciente a manter uma prática física, né, contínua, né, para balizar esse seu sistema aí que a cada dia modifica, né, trazer para o momento presente, foco, né, eu acho que o yoga realmente honra o que significa, né, a união, a integração, né, a unidade. A unidade. E eu termino os cursos de atualização, Mari, de coluna, sempre com uma frase no domingo que diz assim, ó, o sucesso do tratamento depende da sua habilidade, né? Então hoje a gente precisa muito de habilidade em diferentes ferramentas. Tem gente que é auto-intitular, eu sou pilateiro, eu sou osteopata, eu sou isso, eu sou aquilo. Então as pessoas querem sempre um título para o que elas fazem. E, na verdade, quem trabalha com movimento precisa ter ferramentas, né? Ferramentas. E que ferramenta que você vai utilizar para aquele corpo, né? Para aquele corpo. E eu trago muitas coisas do yoga para cá, sabe? Porque são ferramentas que realmente funcionam. E são preciosidades, porque coisa básica, Mari. Aquele bastão de madeira para uma cervicalgia é incrível. Né? Então a pessoa chega com dor de cabeça, chega cheio de pontos gatilhos, trigger points, e aí usa um bastão de madeira, que pode ser um cabo de vassoura, quem tá em casa, né? E aí você melhora uma cervicalgia, melhora uma dor de cabeça, né? Então, são coisas simples, não precisa ficar de ponta cabeça, né, para dizer que é yoga, não precisa mostrar a cereja do bolo se você não sabe construir, você falou de construção muito bem, né? Então, tem muito isso, e eu acho bacana que o yoga, ele traz isso, além da questão do simples bem feito, ele não tem muita cobrança, por exemplo, em cima do profissional, né? Porque às vezes a gente que está do outro lado, o paciente ele quer ditar até o que ele vai fazer. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Isso é bom para mim. Isso aqui vai melhorar minha dor nas costas. Porque o fulano me indicou que eu tenho que ativar o meu core. Porque eu tenho que alongar não sei o que lá. E aí você parece tecnicista, né? Você vai de novo naquele modelo biomédico que tudo tem uma relação direta. E aí, quando você vem com yoga, que você vê que não tem relação direta, o fator emocional está envolvido com dor, né? Fatores psicossociais, né, Má? Hoje, por exemplo, uma pessoa se passou por mim, botou um número lá, se passando pela Érica, só o fato de eu ter esse estresse, eu comecei a sentir dor na lombar. Mas isso o nosso cliente, ele nem se percebe. E eu poderia, por exemplo, vou no médico, vou fazer uma ressonância da coluna, quero saber como é que tá minha coluna, o que eu tenho. Machuquei hoje fazendo algum movimento, né? Acho que depois da sessão, depois da prática de yoga, minha professora fez algum exercício errado. E aí, ter essa consciência que tudo pode mudar e o teu corpo vai absorver ou não aquela situação, né? E aí eu fiquei pensando, falei, gente, olha como o fator emocional burla a gente o tempo inteiro, e se não ficar atenta, né, aí tá com dor e vai fazer exame, e aí também a gente vê que não tem de relação direta, mas às vezes o nosso cliente, o nosso paciente, ele quer que faça tal coisa para que ele alivie, e aí você olha e fala, gente, às vezes não precisa contrair o core, né, às vezes precisa relaxar. Né? Então, essa prática do yoga é muito sensata, né? É muito sensato. É a flexibilidade que vai do corpo para a mente, né? Quando a gente começa a trabalhar várias posturas diferentes ou abordagens diferentes sobre o mesmo movimento, a gente mostra, né, lá para o cérebro que cria novas conexões, que para as emoções também existem novas conexões, né? Eu não preciso ser tão alarmista com uma pequena dorzinha que começou na lombar, né? Para aquele
paciente que já vem com uma dor cronificada de muitos anos, que já sabe todos os remédios, todas as posturas, todos os exercícios para dor lombar, né? Porque a gente começa a se conhecer e a saber os recursos, mas ao mesmo tempo ele também começa a enxergar de outros pontos de vista, né? No início, né, agora dessa sua fala, você estava falando sobre a multiplicidade de olhares, né? As ferramentas que a gente precisa ter, né? Isso é uma vivência que eu trago da dança também, trago da fisioterapia, e eu falo, é como um músico, né? Ele só consegue improvisar, fazer um bom improviso, se ele conhece muito de música, se ele tem ferramentas de música, se ele consegue tocar rock, pagode, bolero, né? Para ele poder improvisar em cima daquilo, né? Mas você tem que ter uma base. Então, quando a gente fala, eu sou fisioterapeuta, psicomotricista, seja lá o que for, né, eu preciso ter ferramentas para trabalhar com o meu cliente, né? E às vezes os exercícios clássicos para tratar a lombar lá que o meu paciente conhece, naquele dia, por conta do estresse com o telefone, o número trocado do telefone, aqueles mesmos exercícios não vão surtir efeito nenhum. E talvez eu precise de um exercício respiratório para relaxar. Eu preciso relaxar esse corpo que ficou estressado, tenso, que reagiu àquele gatilho emocional. Eu preciso de uma outra abordagem. E se eu não tenho esse olhar refinado sobre o meu paciente, sobre o meu cliente, né, eu não vou conseguir. Ou então, se eu sou só fisioterapeuta, só sei fazer esse tipo de exercício para dor lombar. Eu não vou conseguir tratar. E aí ele vai sair da minha sessão, ele vai sair da minha aula, ele vai sair da minha atividade, ainda com dor, ou sem o retorno sobre aquilo que ele precisava, né? Porque quando a pessoa te procura, né, seja o fisioterapeuta, um psicólogo, né, a pessoa vai ali com uma demanda, né? Eu quero um recurso para Uma expectativa, né, Mari? expectativa, né? Uma expectativa, não é que a gente vai suprir todas as expectativas, mas a gente pode fornecer ferramentas para que isso vá se resolvendo, né? Que a gente vá ajudando, colaborando essa pessoa a resolver essa demanda, né? E a frase que eu tinha te dito, Mari, que aí eu parei no meio do caminho da frase, né? O sucesso do tratamento depende da habilidade do profissional, né? E a habilidade, inclusive, de ouvir, né? Porque eu observo muito quando a Gleice, ela faz a prática comigo, que ela me ouve primeiro, né? E às vezes a gente está tão acelerado que a gente não escuta nem o nosso cliente, né? E tem pesquisa já mostrando que a gente corta o nosso cliente com 14 segundos, ou seja, 14 segundos tu não escutou nada de ninguém. Né? Não deu nem oi, né? 14 segundos. E acontece isso, Mari. Você começa a observar os outros profissionais, né? Eu trabalho com 3 fisioterapeutas, e aí você começa a observar, corta em 14 segundos, muito menos. Então a gente faz umas coisas muito inconscientes, porque a gente não aprende nem a ouvir, né? Nem a ouvir o outro. E às vezes o que o outro quer é só ser falado, né? Só ser escutado, só falar. E quando ele verbaliza, isso já é muito bom, porque você começa a encaixar as peças. Eu tenho um paciente, ele é médico e fez laminectomia na lombar. E um dia a gente conversando, ele falou assim, Érica, eu tenho certeza que eu operei por causa da minha empresa. Olha que louco. Olha só. Porque se eu não tivesse sócios, eu não teria operado. Então, a pessoa hoje, depois que passou a cirurgia, que ela entrou no pós-operatório, que às vezes ela nem melhorou como ela tinha expectativa numa cirurgia, ela se percebe, ela volta para trás e fala, caramba, o problema era meu trabalho, né? E hoje a gente sabe que muitos dos problemas são família e trabalho, né? E aí as pessoas vão e pensam sempre numa relação muito direta de dor é uma alteração patológica, dor é uma alteração anatômica, né? Sempre tenta associar como se a gente fosse só isso. A pessoa é só uma coluna, ela é só um joelho, ela é só um ombro, né? O velho desejo de levar para o outro, de transferir a responsabilidade sobre o problema.
né? O yoga, no yoga a gente trabalha isso, né? Como eu estava dizendo no início, né? É aquela consciência testemunha, você está de fora se observando, né? Então, por isso você respira, inibe lá o trabalho da amígdala, que te faz reagir por impulso, que te faz, tô cheia de problema, a coluna está dando problema, então vou operar essa coluna porque vai resolver. Será? Né? E aí, depois que passa o episódio, que você começa a sentar os pensamentos, observar de longe, né? Será que era necessário mesmo, né? Dentro do yoga, a gente faz isso, né? A gente trabalha muito a respiração em função disso, né? De trazer a consciência para o momento presente e de se observar, né? De ter esse distanciamento sobre os problemas, mas também sobre as boas emoções também. Né? Uma pessoa que vive em êxtase, vive super feliz, em 1000 eventos, 1000 coisas, também leva para lugares que não são tão benéficos, né? Então, você ter essa clareza e esse olhar refinado, né? Como se começou falando lá no iniciozinho, né? De não interromper o meu cliente em 14 segundos, né? De dar margem para ele falar, para ele dizer um pouquinho do que está acontecendo, né? Eu falo com os meus alunos que tem dia que a gente precisa de aula de Pilates, de blá Pilates. A gente precisa falar, né? E aí vai sair o movimento, você vai acompanhando. Tudo bem, a gente não respira tanto, mas a gente conversa, a gente escuta para ver o que está acontecendo, né? Ou brigou com o filho, brigou com o marido, ele se chateou no trabalho, né? E aí a coluna sai ótima, a dor na lombar que estava ali insistindo, né? Foram os exercícios? Foram. Né? Foi o bate-papo? Foi a escuta, foi ouvir sobre aquele problema com distanciamento e dizer, não, tá tudo bem, daqui a pouco vai passar, eu vou resolver. Né? Então... Não se dissocia, né, Mari? Não se dissocia, né? Não se dissocia. Né? Isso... Mais uma das ferramentas aí. Érica, a gente está chegando aqui já no finzinho, e eu queria que a gente falasse um pouquinho para as pessoas como a gente está organizando, né, em função dos nossos conteúdos lá para a FAF, né? E aí a gente vinha conversando um pouquinho, né, sobre como amarrar as nossas práticas, né, produzir um material bacana para os professores, né, com vídeos ou com exercícios que a gente pudesse ensinar para os nossos alunos, ou estar trabalhando com os nossos alunos, né? E falar um pouco da construção, né, desses movimentos, né? Como construir os asanas, né? Como levar a ter esse movimento respiratório, né, consciente, né? E essa progressão, né, Mari? Porque eu vejo que não nos profissionais que já atuam com yoga, porque isso tem muito construído, muito bem definido, mas com os profissionais do movimento em geral, falta essa construção, né? Então, eu vou fazer um bolo, eu preciso do que para massa? Eu preciso disso, disso, disso. Ah, mas eu quero agora decorar esse bolo, eu preciso do que para essa cobertura? Eu preciso disso, disso, disso. E aí, no final, você coloca a cerejinha. Tem gente já querendo começar pela cereja, pela cobertura, e aí se perde nesse meio caminho, né? Então, saber das possibilidades que o yoga tem, né, nessa construção de movimento, isso é por causa disso, e a gente pode pensar nessa, depois da adaptação, incluir decúbitos diferentes, mas construir de uma forma fluida, né? De uma forma fluida, não ficar pausando e trincando e vai e volta. Você sabia que eu fiz uma sessão, eu estava grávida de 5 meses. Aí a gente foi fazer o enxoval do João, e aí eu fiz, toda vez que eu viajo, eu gosto de praticar com pessoas de fora, assim, de qualquer lugar. Eu fui para Salvador, lá também, eu olho o estúdio de Pilates e falo, opa, eu vou fazer sessão. E aí eu encaixo na minha agenda sempre que tem alguma coisa. E aí fui fazer uma sessão. E a moça entendia muito de gestante, mas uma coisa que me incomodou foi porque ela me fazia assim, ó, toda hora, levanta, senta, vai, deita, levanta, senta, sobe, desce, levanta, senta. E eu falei assim, ela entende muito de gestante,
mas essa construção do que fazer, né? Como aproveitar os decúbitos, né? As posturas para uma evolução, né? Que pode ser tanto, por exemplo, do decúbito dorsal ao em pé, o ortostatismo, ou vice-versa, né? E a gente vai construindo isso, não é uma coisa agressiva, né? Então, essa sutileza que o yoga dá é muito bacana. Porque você está em pé, daqui a pouco você não está deitado. Você tem umas etapas a se cumprir, né? Uma progressão, né? Progressão dos decúbitos. Eu acho que ou as pessoas pensam no yoga como posturas estáticas e pronto, acabou, você fica ali e respira, né? Eu acho que é um olhar que as pessoas ainda têm sobre o yoga. Ou então as pessoas só conhecem a saudação do sol, né? Uma sequência de movimentos padrão ali, não saímos disso, né? Então, eu acho que lá na FAP, eu acho que a gente vai explorar não só a saudação do sol, mas como você falou, né? Essa progressão, né? Essa construção dos asanas, né? Como você chegar à postura em pé, o que você precisa para construir uma boa postura em pé, o que você precisa para construir trabalhos de torção, né? Qual a função desses trabalhos de torção, né? Eu estou trabalhando as vísceras, eu estou trabalhando, né? O que eu preciso para construir essas posturas e qual o meu objetivo com essas posturas, né? Porque se você pega um glossário aí, né? Qualquer livro de posturas de yoga, você tem mais de 100 posturas, né? O nosso objetivo não é ensinar posturas e também não é o objetivo do yoga. O yoga te dá possibilidades de movimento, possibilidades de se movimentar e de se colocar perante o mundo, né? Mas como construí-las e qual o seu objetivo com elas é que vai fazer toda a diferença, né? E eu acho que isso com certeza a gente vai estar abordando no curso, a gente vai falar sobre Fáscia, né? Yoga é um treino facial, né? Eu falo sempre, pular corda é um treino facial, né? As pessoas, elas enfeitam muito também, né, Mari? Então, tudo pode ser voltado para essa visão miofacial, né? Não só miofacial, como você diz, também visceral, né? A questão do toque, onde que eu toco, né? O hands-on, porque também planta também morre por excesso de água, né? E a gente vê muitos profissionais, principalmente fisioterapeutas, tocando em excesso, né? Então, hands-on, hands-off, toca, não toca, onde toca, porque é um órgão sensorial, né? Então, tem que saber muito bem onde tocar. Você falando agora me fez pensar a um estudo que vou começar agora com a professora Marta Lovisaro, que é psicomotricista, né? Falando justamente sobre a pele, né? Como um órgão sensorial, um órgão que está aí para tratar dessa ligação do que está por fora e o que está por dentro, né? Como construir isso, né? Então, mais um motivo para a gente pensar realmente como tocar, né? E é uma coisa que a gente pode abordar muito na formação e trazer para os nossos alunos, né? Qual o melhor momento de tocar, como ajustar o seu aluno, né? Em yoga a gente fala muito de ajustes, né? Mas nem sempre a gente precisa ajustar com a mão, né? No online a gente tem visto isso, né? Palavras adequadas, palavras-chave, boas orientações vocais trazem autonomia para o aluno, né? Porque a gente não precisa estar o tempo inteiro ajustando, botando o ombro no lugar, se ele entender por ele mesmo como ajustar esse ombro, né? Se posso fazer uma boa expressão vocal, eu também tenho muita possibilidade, eu acho que talvez mais, porque você traz autonomia para o seu paciente, para o seu cliente. Então, assim, são ferramentas infinitas, né, Érica? A gente vai pensar aqui... Infinitas. E pensar nisso, né, Mário? Você ensina uma vez é igual filho. Você tem que ensinar de novo, e ter paciência. Por exemplo, serratio anterior em cervicalgia. Tem que ser ensinado. E muitos profissionais nem sabem como é que ativa corretamente. E aí, eles ficam, mas o fulano não sabe ainda. Claro, calma, tudo tem uma construção, tem que ser um momento, ensina de novo. Ensina de novo. Isso eu lembro que o João, ele, quando estava novinho, eu cantava aquela música, guarda, 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 bem guardadinho. Ele ficava irritado, porque guardar não era, fazia parte. Hoje é mó bonitinho, ele já vai e guarda, e é muito legal, porque é uma construção, é uma educação, né?
e às vezes a gente quer ensinar uma vez e acabou, né? E em desconstruir também. Um dia a minha professora de yoga fez assim, ó, levanta os ombros na hora do gato. Aí eu, não, mas o gato sempre foi aqui, Acho, né? né? Aí eu falei, não, ela não tá pedindo isso para eu levantar os ombros. E isso aqui é libertador também, né, Mari? Deixa assim também, é bom desconstruir, né? Mas a ideia é essa, que a gente eduque para o movimento. Isso daqui não é bom, e isso daqui o tempo inteiro também não é bom. Em algum momento eu tenho que ser flexível, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar ali, eu tenho que saber o melhor momento e como aproveitar, como apresentar esse meu corpo, né, Érica? É verdade. Ó, o Maurício já chegou aqui para puxar nossa orelha do tempo. Porque eu sei que vocês todas têm compromissos. Então, Temos daqui a 3 minutos. britânico com o horário. A live de vocês estava uma delícia, porque isso daqui dá pano para manga. Um monte de coisa para que vocês podem abordar daqui. A matéria de vocês é uma matéria extremamente chave, porque ela vem justamente depois das aulas de fisiopatologias, onde vocês vão estar apresentando recursos, sequências, observações que podem ser feitas para complementar. Uma fala sua, Érica, que eu adorei, é assim, às vezes ele vai estar trabalhando do decúbito dorsal, o que ele vai poder fazer ali perto? Às vezes aquele aluno, ele não está precisando de muita sobe e desce, está precisando de uma coisa mais calma, para falar assim, simpático, vai dar uma volta, parasimpático, assume daí que eu preciso relaxar, sabe? Isso é verbalização às vezes, né, Mal? O paciente chega, por exemplo, meu cliente fala assim, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu estou cansado, hoje eu dormi mal. Para que você vai dar postura de equilíbrio para esse cara? Se ele já está te dando mais indicações, né? E é ter essa sutileza, né? A antena, você tem que estar atento aos sinais, não só da fala do paciente, mas também aos sinais do corpo dele. Porque às vezes você deu a ferramenta e ele dormiu bem, aquilo vai fazer total diferença para ele, porque ele vai falar assim, nossa, aquela foi a melhor aula que você já me deu. Você usou muito poucos, o repertório não foi tudo, mas o que você usou para ele fez a diferença. E uma das coisas que a gente gosta muito dentro do yoga é que ele tem essa questão, a construção física da prática, o processo meditativo e o processo do relaxamento. E esse momento mágico em que ele entra em contato com a criança interior dele, com esse estado de eu estou bem, está tudo bem. Essa entrega. E a matéria de vocês, por isso que a matéria de vocês é uma matéria super importante, vocês estão indo ali, ó, naquele ponto físico, né? Como adaptar, né? Mas, gente, eu vou agradecer a live de vocês, o tempo de vocês, porque obrigada, Alex. A gente tá respeitando o nosso horário. Para todo mundo que está assistindo a gente, Érica, fala o seu Instagram para o pessoal te seguir lá. Meu Instagram é @erica_b_batista, tá? Não só me procurar no @yogaeduque que vai estar lá, tá bom? Érica B. Batista. Acompanhe as lives da Érica. A Érica faz sempre live, ela tem curso. Érica, qual é o próximo curso que você está fazendo agora? Vai ter dia 19 e 20, vai ter um online. Vai ter um online ao vivo, 19 e 20. Todo mundo de pijama em casa e eu aqui. Maravilha. Acompanhe o trabalho da Érica nas redes, online, as lives dela. Ela está sempre fornecendo ferramenta para os professores, bate-papos, reflexões super interessantes sobre o trabalho do Pilates, da reabilitação, do movimento de maneira geral, porque a Érica Batista não é só Pilates, é movimento, né? Para a vida, né? É uma fisioterapeuta muito completa, que faz um trabalho online incrível. A gente recomenda muito, tá? O pessoal que está acompanhando a gente aqui no canal, tá? E aproveitem, porque tem muita bagagem, muito conteúdo, tá? É verdade, o time, né, Maurício? Esse time tá demais, né? É um time da pesada, tonelada. É um time de tonelada mesmo, é o que a gente fala.
essa formação, esse curso, é o que a gente gostaria para a gente, né? Tipo assim, se eu fosse estivesse começando agora, né, eu estar pegando referências técnicas, referências concretas de peso, que sabem trabalhar, ensinando. Isso realmente é o que importa na hora de você estar dando a ferramenta, né? Então, que a gente estava falando sobre as ferramentas, né? A gente tem professores de todas as áreas, né? Educadores físicos, pesquisadores da área de mindfulness, de yoga, da fisioterapia, da psicomotricidade. Então, assim, é um curso, psicólogos. Então, assim, só professores realmente com muita experiência, com um trabalho muito bacana e de integração, realmente. Então, gente, Érica, quero agradecer. Mariana, eu estou sempre... Muito obrigada, Mari, Maurício. Um beijo, Érica. Beijo, tudo de bom para vocês. Vou saindo agora. Eu posso parar a câmera ou vocês vão continuar? Não, a gente posso sair aqui. Pode ir lá, porque a gente sabe do atendimento. Tá bom? Tá bom. Boa noite, gente. Obrigada, tá? Tchau, tchau. Tchau, obrigada.